antes de me acusarem, eu não estou criticando o filme. O filme É, teve um não. papel importantíssimo. O filme está fazendo gerações novas despertarem para esse assunto. O que eu falo é o seguinte: o filme, muito bem feito e que atingiu seu objetivo, explica o drama da família, o drama da Eunice, aquela viúva que não tinha certidão de óbito para mexer na conta do marido. Você já imaginou o que é isso? Você ter dinheiro no banco, na conta do seu marido, e você não ter dinheiro para comprar comida para os seus filhos, porque ele morreu, foi assassinado e você não tem como provar? O que eu fiz foi mostrar o outro lado. E o lado das muitas pessoas, muitas, não foram poucas, em especial dois amigos meus, Fritz Utizeri e Heraldo Dias, ex-companheiros do Jornal do Brasil, que foram os que mergulharam. Se você puder, mostra novamente aquela foto É, ali. deixa eu só, Vamos lá. era justamente a minha explicação. Então, tem o blog do Marcelo Auler, onde tem o texto completo que ele escreveu, todas essas laudas que ele falou. Tá aqui a foto Da reportagem. da reportagem. Tem várias fotos, inclusive, aqui fotos da família. Aqui, olha, tem o pedido de ajuda do blog, quem puder ajudar também. Aqui é o busto do Rubens Alves. A gente vai passando depois. Aqui é aquela tal daquela foto que aparece no filme, né? Onde ela diz que não, nós vamos sorrir, sim. Não, mas essa é a verdadeira, é a Eunice. Verdadeira, claro, né. Essa é aqui a Eunice com a filha e os outros filhos depois dela ter saído da prisão. O tal do Fusca, a gente vai foto por foto, isso aqui também é a reportagem do jornal que contesta a versão do Sequestro. sequestro, né. Então, tudo isso aqui está no blog do Marcelo Auler, tá, gente. Esse aqui é o Paulo Malhante, o Malhães. computador assumido, né, que disse que deu o destino certo ao corpo. Enfim, e é muito completo aqui esse artigo, que também está na página do 247, sem o texto na íntegra, mas sem a riqueza das fotos. Então, vocês podem ler ou no 247, é um dos primeiros registros ali, Rubens Paiva, o que o filme não mostrou lá, tá tudo lá, mas não tá com as fotos, então quem quiser vai lá no blog do Marcelo Auler. Então era isso, e aí você pega numa coisa que eu acho essencial, né? Você traz informações que não estão no filme. Por quê? Porque o filme escolheu tratar do olhar, né, a partir do livro do Marcelo, do olhar dessa família, dessa mulher, que é a Eunice, é a história da Eunice, mas você tem muita informação sobre a morte do Rubens Paiva. E aí eu queria que você falasse um pouco desse texto a partir do que você escreveu. Você começa dizendo: olha, foi uma opção narrar a história através do livro do Marcelo, o cineasta optou por isso, mas tem coisas que a gente podia trazer à tona, né? O que, Marcelo? Por exemplo. Pois é, não, a história é a seguinte. Eu estou agradecendo aqui um amigo que passou agora o link para a Veroca, filha do Rubens Paiva. Eu não conheço a família do Rubens Paiva, tá? Eu nunca estive com nenhum deles. Agora, eu sei desse caso desde 77, quando eu era da revista Manchete. E um colega meu falou assim para mim: Marcelo, você deveria cair em cima e apurar a história do Rubens Paiva. Eu tinha 3 anos de repórter. Eu entrei na profissão em 74. Mas logo em seguida, esse mesmo amigo que está vivo, infelizmente, eu faço aqui, rendo minha homenagem a ele, Argemiro Ferreira, ele está com Alzheimer, ele está num momento difícil da vida dele, mas esse mesmo amigo depois disse assim: não, não, espera, espera. O Fritz Utizeri e o Heraldo Dias do JB estão apurando. E esses dois jornalistas, que já se foram, mergulharam a fundo nesse trabalho. Como eu digo na reportagem, eles contaram com a ajuda do Sérgio Macaco. Quem é o Sérgio Macaco? É o Sérgio Carvalho. O Sérgio Carvalho era um capitão da aeronáutica, comandante do Paraçar. Paraçar era uma força de resgate, uma força avançada da aeronáutica. Fazia muitas operações na selva. E em 68, o Burnier, João Paulo Burnier, brigadeiro, comandante da terceira zona aérea aqui no Rio, um cara terrorista da direita, queria que o Sérgio, com a turma do Paraçá, provocassem explosões. Eles queriam explodir o depósito de gás do gasômetro, ali em frente à rodoviária Novo Rio. Ali eu acho que ainda não era a rodoviária Novo Rio, que a rodoviária era. Esse é o Sérgio Macaco. A rodoviária ainda era na Praça Mauá. Depois é que foi para lá. Então, o Sérgio Macaco acabou se recusando a participar desses atos terroristas
e foi expulso da aeronáutica. E era amigo do Fritz e do Heraldo. E ajudou os dois nas apurações desse caso. Entende? Então, o primeiro grande trabalho do Fritz e do Heraldo foi pegar a descrição do que seria o sequestro. O que é o sequestro? Rubens Paiva, como eu conto na matéria, foi preso dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião. Por acaso era um domingo até. Foi preso por quê? Porque no dia 19, esse trabalho aí que é muito interessante, no dia 19, chegou o primeiro voo do Chile para o Rio, direto. Em dezembro, saíram do Brasil, do Rio, 30 ex-presos políticos que foram libertados, mandados para o Chile em troca do embaixador americano que estava tinha sido raptado pela movimentos de esquerda. Sequestrado, raptado, negociado. Uma forma de soltarem presos políticos. E esses 30 foram para lá. Então, nesse primeiro voo, eles estavam de olho. E nesse voo veio a Cecília Viveiro de Castro e a Marilene Leninha. A Cecília era mãe do Gaioso, morreu. Mãe do Gaioso, o Gaiola. E Marilene. Milene. Marilene. E a Marilene era irmã do marido, irmã da mulher do Gaiola. Gaiola estava lá no exílio com a mulher. Elas trouxeram algumas encomendas de presos políticos para seus familiares. Mas entre elas tinha uma que não dizia assim: por favor, ligar para o Rubens e avisar que chegou. Segundo consta, poderia ser uma correspondência para o Lamarca, o Carlos Lamarca da LN, que morava ainda no Rio. Aí descobre-se que o Rubens Paiva, que já tinha morado um tempo no exterior, mas voltou, foi um alto exílio, recebia correspondências e entregava para um intermediário. Quem era esse intermediário? Era o Carlos Alberto Muniz. Depois veio a ser secretário municipal aqui no Rio. E esse Carlos Alberto Muniz, inclusive, no dia 20, estava lá perto da casa do Rubens Paiva, na expectativa de receber isso. Mas viu que a coisa não estava funcionando direito e não foi lá. Ligou. E aí sentiu que estava alguma coisa errada, não foi mais ao encontro, safou-se. Então, por conta disso, o Rubens foi preso no dia 20. Levado primeiro para a aeronáutica, onde ele já levou uns safanões lá. Já saiu de lá, como disse depois a Cecília Viveiro de Castro, com os olhos esbugalhados. Tá? E depois foram para o DOI-CODE, na PE, aqui na Barão de Mesquita, aonde, em 2014, inaugurou-se esse busto. Puseram, o Sindicato dos Engenheiros pôs um busto, em homenagem ao Paiva, que era engenheiro, pôs um busto na Praça Lamartine Babo, que é essa praça que está aí na foto. Você vê que lá atrás é o quartel do Exército. Lá atrás. O busto fica assim, e atrás do busto, o Exército, onde mataram o Rubens Paiva. Eu estive na inauguração desse busto em 2014. Então, ali levaram ele e exorbitaram ele ali. Começaram a espancar desde logo. Um tal de Rugler foi o que mais espancou, mas não deve ter sido o único. Tá? Por quê? Por conta das cartas. Certamente eles estavam querendo saber quem ia levar a carta ao Lamarca. Certamente pode ter sido isso. Não sei, não se sabe. Bom, aí a gente vai reconstruir essa história. Como o Rubens Paiva morre na tarde do dia 21, ou noite do dia 21, como que o Exército ia explicar e devolver um corpo? Sendo que no dia 21 já estava lá presa também a Eunice, foi levada pelo pessoal do CISA, do Centro de Inteligência da Aeronáutica, junto com a filha. Então, eles não poderiam entregar um corpo. Aí eles inventam um sequestro para dizer: não, fugiu, nós não temos nada a ver com isso. Para inventar o sequestro é esse do carro. Aparece esse carro no alto da Boa Vista, que é um lugar mais isolado, porque é onde tem a Floresta da Tijuca, embora hoje já tenha muito mais movimento, mas naquela época, o Daphne, nós estamos falando de 1971. 71 era estado da Guanabara. Só vira estado do Rio de Janeiro, ex-capital federal. Tinham 10 anos que a capital federal mudou-se para Brasília. Aqui ainda estava toda a sede, muitas coisas da sede do Poder Federal. E então, ali, no Alto da Boa Vista, era muito... Eu me lembro, eu era criança, 71, eu tinha
20 anos, menos de 20 anos, 16 anos. Eu ia para a praia de carona, passando pelo Alto da Boa Vista, ia para a Barra. Tá? Ou seja, ali levaram os jornalistas. Um dos primeiros coisas que o Fritz e o Heraldo fizeram foi provar que aquele sequestro não existiu. Pela descrição feita no boletim de ocorrência da 19ª Delegacia, eles fizeram esse mapa que está aí na foto, mostrando, olha, é impossível. Tanto que eles já em 78, vale lembrar novamente, estávamos na ditadura militar. Governo Geisel passando para governo João Figueiredo. E eles, em 78, já questionavam quem acredita nesse sequestro. Ninguém acreditava, mas não se tinha prova. A Cecília Viveiro de Castro, quando saiu da prisão, chamou a Eunice, chamou o Lino, chamou o Lino Machado, que era o advogado, o Vênio, que era da Civilização Brasileira, o editor, duas irmãs, e contou o que viu lá dentro. Que encontrou com ele na aeronáutica, que foram no mesmo carro, que ele estava com o olho esbugalhado, que ela sofreu um desmaio porque ficaram muito tempo parada com a mão para o alto, que ele foi socorrê-la, começou a apanhar, que a outra gritou, vocês vão matá-lo. Aí o cara disse, vocês estão torturando ele, vão matá-lo. Aqui não se tortura, isso é guerra, o cara falou. E aí tinha todas essas evidências de que ele foi torturado, mas nós não tínhamos prova. Não havia prova. Os primeiros depoimentos confirmando a tortura lá dentro vão surgir em 1986. Bom, voltando um pouco, o Fritz faz a reportagem com o Heraldo, são 3 páginas do jornal, e a partir de então ele começa a receber informação de que o Rubens Paiva tinha sido enterrado no Alto da Boa Vista. No Alto da Boa Vista funcionava onde hoje é um quartel do Corpo de Bombeiros, lá em frente ao Colégio Sacré-Cœur, funcionava uma delegacia, um setor de vigilância, que era frequentado por policiais ligados ao Esquadrão da Morte. Entre eles, um que eu conheci pessoalmente, Fernando Gargaglione. Mas quando eu conheci, não sabia do envolvimento dele com o caso Rubens Paiva. Eu fui visitá-lo, aliás, ele estava preso por assassinar outras pessoas. E eu fui visitá-lo na apuração de um caso com outro colega meu, que já faleceu também. E lá, nessa setor de vigilância, o Fritz ouviu falar que por ali tinham enterrado o Rubens Paiva. O Fritz, para você ter ideia, chegou a comprar uma pá e uma enxada. E aí ficou uma situação esquisita, porque ele chegou no JB, na redação, com a nota fiscal da pá e da enxada, e disse, olha, eu quero um reembolso. E o cara da administração disse, pá e enxada? Jornalista? Reembolsar? Aí o cara disse, não, eu quero um reembolso, isso é instrumento de trabalho. Aí o cara foi falar com o editor, que é o Walter Fontoura, e o Walter Fontoura disse, paga, não pergunta, não questiona, não se incomode que eu assumo. O Fritz e o Heraldo chegaram a escavar no Alto da Boa Vista, procurando esse corpo. Não acharam. Vou simplificar a história. Em 86, a redemocratização, já no governo, se eu não me engano, Sarney, ou governo governo Sarney, abre-se um inquérito na Polícia Federal do Rio para apurar essa história. E aí começa-se a ouvir pessoas. Algumas presas políticas, eu não me lembro se foi a Inês Etienne ou se foi a Dulce Pandolfi, reconheceram no médico e psicanalista Amilcar Lobo, o médico que frequentava a carceragem lá do DOI-CODE e sustentava se as torturas poderiam ou não poderiam continuar. E aí esse médico foi ouvido e ele reconheceu que no dia 21 de janeiro de 70, né? Já agora 71. 71. 21 de janeiro de 71, ele tinha sido chamado em casa de madrugada para atender um preso que estava muito mal. Ele dizia que estava com o abdômen intábil, o que significa tinha uma hemorragia no abdômen, e esse preso se apresentou como Rubens Paiva, por 2 vezes, na madrugada. E ele falou, olha, precisa ir para o hospital. De manhã, quando ele volta, ele
sabe que o preso morreu. Então foi a primeira vez que confirma que o preso morreu lá dentro. Depois aparece um estudante de medicina que estava preso no doicode, chamado Edson Medeiros. Ele era gaúcho, veio para o Rio, trazido pelo Paulo Malhães, e ele diz: eu vi o Rubens Paiva passar sendo carregado, mas ainda mexendo a cabeça, mexendo o corpo, e horas depois ele volta, puxado, já inerte, e ele parecia estar morto, mas não posso dizer que estava morto. São duas informações que chegaram em 86, 15 anos depois da morte, 8 anos depois da reportagem do Fritz e do Heraldo, mas que vão confirmando. Isso fica e esse caso vai, abre-se inquérito, não dá em nada, não descobrem nada, não querem punir. Na verdade, foi tudo para inglês ver. E isso é em 2013, abre-se, 2012, cria-se a Comissão Nacional da Verdade, e em 2013 a Comissão Estadual da Verdade, que o Adi Damuz e o Álvaro Caldas me convidaram para ser assessor e ia trabalhar com eles. A nossa querida Denise também trabalhou nessa comissão e teve um ótimo papel lá. Eu, então, descubro esse coronel Raimundo. Por quê? Porque quando há o sequestro, tá, você tem que fazer um registro do sequestro na delegacia de polícia. E aí, nesse registro, aparece o nome do coronel, que era um capitão na época, Raimundo Ronaldo Campos. Estaria com o Rubens Paiva lá no Alto da Boa Vista. Eu chego nesse Raimundo Ronaldo Campos, eu demorei 10 meses, ligando toda a semana para o Raimundo Ronaldo Campos. Ora eu falava com ele, ora com a mulher dele. A mulher dele reclamava da vida. Ele gostava muito de jogar vôlei como aposentado. Morava em Copacabana, no Posto 6, jogava ali nas redes do Posto 6. Aí levou um tombo, fraturou a bacia, o filho o levou para a Barra da Tijuca. Ele estava triste, isolado na Barra, sem poder andar direito. Ele disse: eu estou trancado. E aí, 10 meses, toda semana eu falava com ele, até ele autorizar de eu ir lá visitá-lo. Aí, quando eu cheguei lá, eu levei a reportagem do Fritz, as 3 páginas que eu tinha conseguido, imprimir em tamanho normal, isso tudo, e disse: coronel, isso é uma mentira. Todo mundo sabe que não houve esse sequestro. Já em 78 criticavam essa história. O senhor vai me sustentar isso? Isso era 86, né? Não, isso já foi 2013. 2013, a Lá na Comissão da Verdade. Comissão da Quando eu Verdade. estava na Comissão da Verdade. Tá. Eu disse: o senhor vai sustentar isso como? Todo mundo sabe que esse sequestro é mentira. E o pior, como o senhor é que fez o registro na delegacia, todo mundo vai dizer, quando falarem que o Rubem Paiva sumiu, que o senhor é responsável. Aí eu dei uma jogada, Daphne, de mexer com o sentimento do cara. Eu disse: sabe o que me preocupa, coronel? O senhor já pensou nos seus netos? Aí ele parou e disse assim: por que meus netos? O que meus netos têm a ver com isso? Eu disse: o senhor já imaginou, já que o seu nome está ligado ao sequestro do Rubens Paiva, e todos sabem que o sequestro do Rubens Paiva foi feito para esconder a morte do Rubens Paiva? O senhor já imaginou de um coleguinha do seu neto chegar para ele e dizer assim: seu avô matou o Rubens Paiva? O cara deu uma parada assim, pensou um pouco, e aí desabafou, disse: eu jamais vi o Rubens Paiva na minha vida. Eu disse: opa, como é que é? Ele disse: eu jamais vi o Rubens Paiva na minha vida. E aí ele confessa que na noite do dia 21 de janeiro de 71, ele já estava indo dormir, chamaram ele, disseram: você vai pegar aquele carro ali, aquele Fusca, vai para um local ermo, vai inventar um sequestro, vai tacar fogo no carro, vai dar tiro no carro. Ele disse: mas por que isso? Não, nós temos que justificar o desaparecimento de um preso. Mas como desapareceu? Desapareceu, morreu. Aí, mas morreu no interrogatório, não interessa como. Então foi a primeira vez, Davi, que alguém do Exército confessou que nós já desconfiávamos, mas não tínhamos prova, que foi tudo uma farsa, que foi tudo montado. E aí ele me dá esse depoimento, eu gravo aquilo tudo, gravei com ele tudo, tirei tudo no computador, e uma semana depois eu voltei lá com o Adi Damuz, que, como presidente da Comissão da Verdade, recebeu o depoimento dele oficial, contando isso. Mas ele falou o seguinte: olha, assim como eu não soube como se deu a morte, eu não sei o que fizeram com o corpo. E aí foi um outro mote, uma outra investida que nós fizemos. Eu não sei se tem comentário para fazer, pergunta para eu responder. Não, Não? pergunta não, as pessoas estão aqui, de uma maneira geral,
te elogiando muito o trabalho intenso e o trabalho detalhado dessa parte na história, né, porque a gente estuda a ditadura militar, mas esses detalhes são imprescindíveis, né. Eu acho que para a gente ficar sabendo realmente o que aconteceu, né. O pessoal inclusive dizendo que isso aí tinha que fazer parte do currículo escolar. Então Também acho, também acho, também acho. E aí veio a segunda parte é que nós achamos, nós aí, eu, depois a advogada Nadine Borges, que era do grupo também, da Comissão da Verdade, eu localizei o tal do Paulo Malhães, que já era meio público, que era um coronel torturador, já tinha saído, se eu não me engano, tinha sido Chico Otávio do Globo, que tinha feito reportagens com ele. Mas eu localizei o Paulo Malhães morando lá na área suburbana, na área rural de Nova Iguaçu. E eu fui lá um dia, com o meu carro. Eu tinha mania de pegar o carro e ia lá. Cheguei lá, bati na porta, era uma chácara, tinha uma distância entre a porta e a casa. Veio a esposa dele, uma moça muito gentil, aliás, bem mais nova que ele. Depois eu soube dos detalhes lá daquele casamento, mas tudo bem, isso deixa para lá. E aí ela disse: olha, ele não vai te receber hoje, não, mas ela me deu o telefone. E aí eu comecei a ligar para ele e ele topou. O Paulo Malhães, ao contrário do Raimundo, o Raimundo não tinha nenhum crime de tortura na mão dele. Ele prendeu, ele levou preso, não sei o que. Agora, o Paulo Malhães não esconde que torturou, que matou. Depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, o diálogo dele com José Carlos Dias, ele confessa: eu matei. Ou era eu ou era eles. Nós estávamos em campos diferentes. Falava assim mesmo. Esse, você vendo a cara dele, você vê tudo. Esse não negou nada. E aí ele me confessa o seguinte: no caso Rubens Paiva, houve dois erros. O primeiro erro é, se a Tereza estiver aí já, eu tiver que sair, você fala, se ela quiser não, entrar. ela está aqui, eu vou trazer ela mas pode terminar aí o seu Tá, raciocínio que eu já trago ela e eu ela estou acabando. O Paulo Malhães, assim, ocorreram dois erros. Primeiro, erraram na mão e mataram. Não era para ter matado, não sei o que, não sei o que lá. Ele até admite que outros eram para matar mesmo. Como ele matou, porque o Paulo Malhães foi quem criou a tal da Casa da Morte em Petrópolis. Ele inaugurou a Casa da Morte como agente de Centro de Inteligência do Exército. E aí, não era para matar. Como se houvesse alguns que poderiam matar. E mataram mesmo. E ele não negou que matou. Embora nunca tenha respondido por isso. Esse é o grande erro do Brasil. E se a exato. gente bobear e não responderem pelo 8 de janeiro de 2 anos atrás, nós vamos cometer o erro de novo. Hum. E o segundo erro, não souberam esconder o corpo. Não souberam dar fim ao corpo. Aí ele conta que os policiais daquela delegacia de vigilância, daquele setor de vigilância do Alto da Boa Vista, resolveram enterrar no Alto da Boa Vista, aonde o Fritz soube. Só que descobriram depois que ia ter uma reforma da estrada, iam fazer um novo calçamento. Aí disseram: ih, vão escavar tudo e vão achar o corpo. Aí foram lá, desenterraram o Rubens Paiva e levaram para uma área na Barra da Tijuca. E aí, na Barra da Tijuca, muita gente ficou sabendo. O Sérgio Macaco soube que tinham levado lá para a praia, para perto da praia, e arranjou uma escavadeira e foi escavar, mas só que escavou no Recreio dos Bandeirantes e não achou. Em 86, era secretário de Polícia Civil o Nilo Batista, no governo Brizola. Soube desse negócio na Barra, mandou escavar na Barra. E aí localizaram um esqueleto, acharam que era. Quando foram ver, era de um cavalo. Quando eu conversei com o Paulo Malhães, ele disse: eu fui lá na Barra, montei umas barracas, saí procurando onde era, achei o corpo, estava já em estado de putrefação, botei num saco e deixei no local o esqueleto de um cavalo, para ficar no local onde tinham feito aquilo. E aí ele pegou o corpo e jogou no rio Piabanha, se eu não me engano, se eu não estou enganado, lá ao lado de Itaipava, o rio que vai desaguar no Paraíba do Sul, ou no Três Rios, ou no Paraíba do Sul, pelo que consta no Paraíba do Sul, e depois vai para o mar. Ele disse: esse é o destino, não aparece mais. E é por isso que Rubens Paiva sempre será um desaparecido político, porque ele não terá um corpo, a família, infelizmente, não terá um corpo para enterrar.